o que é tipicidade. Tipicidade ou antijuridicidade, ela, se é típico, a tipicidade ela é indício da antijuridicidade, certo? Se é fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, a tipicidade formal, que é o que tá lá no código, tem naquelas discussões de tipicidade com Globante, Zaffaroni e tal, mas nesse momento eu falo aí fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, a tipicidade formal, que está enquadrada no Código Penal ou em lei penal como crime, em regra, é indício da antijuridicidade. Salvo estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, tem que ser atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, a gente tem que ter um perigo atual ou iminente, ameaça a direito próprio ou alheio, situação de perigo não causada pelo agente, inevitabilidade do comportamento lesivo, inexigibilidade de sacrifício do meio ameaçado e inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Ou seja, é muita coisa, eu vou dar um exemplo para ver se a gente entende. Por exemplo, eu estou passando na rua e aí um carro bate, o poste cai, começa um incêndio, e aí o único lugar que eu tenho para ir é uma casa que está lá fechada. Eu quebro a porta, invado a casa, invasão de domicílio, para o quê? Para me proteger daquele incêndio. Então, eu estava em quê? A pessoa vai dizer, você invadiu minha casa, você cometeu um crime, invasão de domicílio. Gente, eu estava só o quê? Em estado de necessidade, perigo atual ou iminente, fogo, ameaça a direito próprio, minha vida, situação de perigo que eu não causei, o poste estava lá pegando fogo, caiu. Eu não tinha outro caminho, ou eu entrava ali ou eu morria. Inexigibilidade do sacrifício não podia exigir que eu morresse. E eu não tenho o dever de enfrentar o perigo, não sou bombeiro. Então, em estado de necessidade, não respondo pela invasão do domicílio, certo? Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa a quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, tem que ser uma agressão atual ou iminente, direito próprio ou alheio, utilizando os meios necessários, com uso moderado. Como assim? Vamos supor que eu estou andando na rua, estou com a carteira, e vem lá um cara para me assaltar, certo? E aí, eu vou e pego um pau, pego o que for, dou na cabeça dele, pá. O cara vai lá, cai, morre, ou tem uma lesão grave, ou enfim. E aí fala, você lesionou gravemente aquela pessoa, ou, ou você tem que responder. E aí, qual vai ser minha defesa? Pera aí, olhe bem, eu fiz isso porque se eu não fizesse, ele ia me agredir, né? Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma legítima defesa. Alguém que reage a um assalto utilizando uma arma para se defender de um ataque iminente. Então, a gente pode ter aí, por exemplo, um caso de legítima defesa. Então, a antijuridicidade, ela tem as hipóteses que excluem a antijuridicidade, que excluem a ilicitude da necessidade, legítima defesa. Ou seja, em regra, é típico, é antijurídico. Ou seja, vai de encontro ao ordenamento. Mas tem algumas situações que não vão de encontro ao ordenamento como um todo. Estado de necessidade, legítima defesa. E aí a gente bate no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal, por exemplo, um policial, se ele vê alguém cometendo um crime, estando em flagrante delito, ele tem por obrigação o quê? Prender, certo? Então, um oficial de justiça, né, que está lá com a ordem judicial mandando entrar naquele imóvel para pegar determinado bem decorrente de, enfim, de uma decisão judicial, observe, eu vou ter do policial cerceamento de liberdade, né, que eu vou poder talvez enquadrar em cárcere privado, alguma coisa do tipo, colocou lá na cela. E o oficial de justiça invadiu, invasão de domicílio. Mas eles estão em estrito cumprimento do dever legal. Então, em que pese parecer ser um cárcere privado ou parecer ser uma invasão de domicílio, por eles estarem em estrito cumprimento do dever legal, não se torna antijurídico, não vai de encontro ao ordenamento. Mesmo invasão de domicílio sendo um tipo penal e mesmo cerceamento da liberdade, né, esse cárcere também ser considerado um típico, né, um típico penal.
termos aí a tipicidade, mas não é antijurídico. E exercício regular do direito. Por exemplo, ninguém pode cortar ninguém, ninguém pode chegar lá e, eu quero tirar um pedaço da carne, né, daquela pessoa. Não pode. Mas se você faz uma consulta, se você se planeja, se você vai para aquele médico, e aí você marca a cirurgia, toma anestesia, tá lá deitado, e o médico vai e corta a sua barriga para fazer a cirurgia, ele está em exercício regular do direito. Ele está realizando uma cirurgia com base na sua funcionalidade, com base na sua profissão. Então, não é antijurídico. E aí a gente volta para a tabela, que é o que eu quero de fato que vocês entendam nesse processo de construção da teoria do crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico: conduta, voluntariedade e consciência. Temos aí a questão do dolo ou culpa, ação ou omissão. Resultado, nexo causal e tipicidade. Antijurídico é o que vai de encontro ao ordenamento, tipicidade, indício da antijuridicidade, salvo estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, certo? A última linha ficou cortada, e aí a gente vai entrar no que é culpável. Estou tentando acelerar um pouquinho, porque eu estou vendo que vai dar meio-dia, para a gente poder ainda abrir para perguntas. E aí eu trouxe alguns pontos importantes do fato típico, né? Crime material, crime formal, crime de mera conduta, intercrimes, crime preterdoloso, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível, erro de tipo incriminador e permissivo, erro de tipo acidental. Por que eu trouxe isso? Eu só estou municiando vocês com elementos para vocês fazerem uma defesa, tá bom? Antijurídico, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E aí a gente entra no culpável. Crime é o quê? Pela teoria tripartite, que aqui predomina, atípico, antijurídico e culpável, e a punibilidade é pressuposto da aplicação da pena. E aí a culpabilidade, a gente entra na questão da imputabilidade. E eu vou fazer um paralelo com a questão. Eu vou perguntar onde vai ser disponibilizado, viu? E passo para vocês, porque eu também não sei. No momento de abertura de perguntas, a gente repassa essa informação. Pode ser? Porque eu também não sei. De nada, Milena. Porque tem alguns conceitos, né, que talvez seja interessante que vocês fiquem lá olhando. Espero que ajude. Culpável. Imputabilidade. A imputabilidade é a possibilidade de você imputar alguém um fato tido como criminoso. Então, a gente tem aí o artigo 26, que é isento de pena o agente que, por doença mental, eu só esqueci de, no slide, colocar meu nome. Então, eu acho que eu demorei um tempinho montando esses slides. Eu acho que eu vou só colocar meu nome, né? Porque, e o da SDEP. Aí eu acho que eu vou passar esses slides para a SDEP para ela incluir o símbolo da SDEP, da Defensoria e meu contato, tá certo? Imputabilidade. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse artigo 26 aqui, gente, é fundamental para o chamado incidente de insanidade. É quando a gente percebe que aquela pessoa tem algum probleminha. E aí a gente pede o quê? Instauração do incidente de insanidade. E aí vem a defensoria fazendo aquela quesitação onde a gente coloca: era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e a gente sabe que agora não tem mais o Hospital de Tratamento e Custódia, em Salvador, onde eram trazidos esses indivíduos, essas pessoas, né, para fazerem essa avaliação da sanidade, do caso do incidente de insanidade mental. Teve uma regulação nova perante o Tribunal de Justiça. A prioridade é que esses indivíduos hoje permaneçam em casa com atendimento perante os núcleos, pelos CAPs, né? E tem uma discussão com relação a isso aí, porque está um pouco complicado hoje fazer esses exames de incidente de insanidade. Não sei se vão mudar, se vão retornar, mas é um ponto aí que está ainda, né, nebuloso com relação a isso aí. Assim, tem uma regulamentação, mas tem essa questão aí, porque o Hospital de Tratamento e Custódia de Salvador não está recebendo mais para fazer esse tipo de questão. Então, por quê? O que é que acontece? Você percebe que durante o processo aquele indivíduo tem um probleminha, né? A parte vai lá, você vai atender, e aí a família dele fala assim: ó, doutor, ou você é estagiária, tá lá, ó,
ele tem um probleminha. Aí você pode fazer, sabe o quê? Instaurar um incidente de insanidade. E aí você junta os documentos que você tiver do CAPES, laudos da medicação que ele possa utilizar, e aí pede essa perícia para verificar. Por quê? Porque se ao tempo da ação da omissão ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é inimputável. Se ele é inimputável, não vai ser aplicada uma pena, mas uma medida de segurança, certo? Então, essa questão aí talvez seja interessante, talvez uma técnica de defesa a ser aplicada, a depender da situação. E aí, a imputabilidade tem algumas discussões, mas o código coloca, não exclui a imputabilidade. Emoção ou paixão? E aí tem aquela discussão em caso de ciúme, né? Ah, eu estava muito emotivo, a paixão, a embriaguez voluntária culposa, em que pese haver julgados batendo nisso aí. Talvez seja interessante a gente fazer uma pesquisa, dependendo da situação. E o que é que exclui? A inimputabilidade doente ao tempo do crime, com falta de entendimento ou autodeterminação, a menoridade penal, menor de 18 anos, não comete um crime, né? Aí vai responder pelo ECA, e a embriaguez acidental completa por causa fortuito ou força maior. Então, se aquela pessoa bebeu, não vai excluir aí a culpabilidade, né? Mas aí, veja julgados que tem jurisprudência que contesta isso aí. E tem uma causa de redução de pena, que aí, toda vez que tiver redução no código, é causa de diminuição de pena, a terceira fase da dosimetria da pena. Reduz de 1/3 a 2/3. A semi-imputabilidade, talvez seja um ponto interessante a ser colocado pela defesa. A embriaguez acidental incompleta por caso fortuito ou força maior, é aquele exemplo que a gente vê no código de caiu num barril de cerveja, né? O bêbado por caso fortuito ou força maior. Mas a depender do caso, a gente pode talvez cair numa situação dessa, alguém que colocou a bebida para aquela pessoa e ela não teve a prudência necessária para observar que não era suco, mas que era bebida, né? Talvez a gente tenha aí uma embriaguez acidental incompleta por causa fortuito ou força maior, que pode ser observada em caso a caso e no caso concreto. Ok? Então, a culpabilidade, a gente destaca aí a imputabilidade e as exclusões, o que não exclui e o que exclui. Então, a imputabilidade potencial consciência da ilicitude, ou seja, é a capacidade de você entender e perceber que aquela conduta é inadequada e reprovável perante a sociedade. Não é um conhecimento técnico de que aquilo é crime, crime, não, mas é um conhecimento leigo e profano de que faz algo contrário ao direito, certo? E essa potencial consciência da ilicitude, ela pode ser combatida, né? A gente pode alegar aí ausência da potencial consciência da ilicitude por erro de proibição. Muita gente confunde o erro de tipo com o erro de proibição. Erro de tipo é com relação ao elemento do tipo. Subtrair coisa alheia móvel. Não sabia que era de outra pessoa, fui lá e subtraí aquela flor, né? Sem saber que era de outra pessoa. Achei que era silvestre. Qual elemento daí? Subtrair coisa alheia móvel, né? Eu tenho um erro de tipo, no subtrair. Erro de tipo, atirei pensando que era um animal, né? Então, erro com relação ao tipo matar alguém, e não animal. Erro de tipo, o elemento do tipo, está lá no tipo penal, certo? O erro de proibição é quando você não tem a consciência, né, da ilicitude da sua conduta, que exclui a culpabilidade. Não invencível, não tinha e nem poderia ter consciência de que aquilo era ilícito. Então, afasta a culpabilidade. Desconhecimento da lei. Já em casos de defesa, alegar desconhecimento da lei, uma pessoa era extremamente, vivia em uma zona rural, não tinha acesso à televisão, rádio, nada, sabe? E aí, a depender do caso, pode se configurar assim, erro de proibição, por exemplo, em uma área remota, determinado grupo de pessoas, né, etnias, acredita que determinada erva utilizar não está na lei de drogas, utiliza, e aí pode alegar talvez desconhecimento da lei, não sabe que aquilo ali é considerado como tóxico descrito na lei de drogas, certo? Ou então, outro tipo penal, ou rixa de animais, a depender da cultura, a depender de onde aquelas pessoas residem, se existe sistema elétrico, se existe rádio, TV, a depender do caso, a gente pode alegar desconhecimento da lei. Alguns autores colocam a questão de estrangeiro que vem para o Brasil e se utiliza de maconha, enfim, achando que pode se utilizar. Mas, talvez, né? Isso aí é uma questão, mas tem alguns autores que colocam como exemplo do desconhecimento da lei invencível. Vencível.
não tinha consciência da ilicitude, mas podia ter. Por exemplo, uma pessoa compra um objeto de valor duvidoso de um desconhecido, sem se preocupar em verificar a procedência. E depois descobre que o objeto era produto de furto ou roubo, sem fazer essa avaliação necessária. É um erro de proibição que ele poderia evitar, né? Mas a gente pode alegar aí para tentar diminuir a pena, a terceira fase da dosimetria da pena. Erro de proibição. E só uma... então, culpabilidade. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude. A culpabilidade, o que é que exclui a culpabilidade? A inimputabilidade. Exclui a culpabilidade, a inimputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. O que é que exclui a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa. Se era exigível de sua parte, conduta diversa da que adotou. E aí a gente vê o artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sobre coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal e superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, coação moral irresistível, né? Só é punível o autor da coação. Não tinha como não fazer aquilo ali. Ele me coagiu moralmente de forma irresistível. Ou você pega aquele bem ou eu mato a sua filha, né? Uma coação moral irresistível. E quando você recebe uma ordem não manifestamente legal, você acha que aquela ordem ali do seu superior hierárquico na verdade, não é ilegal, né? Não é manifestamente legal. Se for manifestamente legal e a pessoa pode perceber, antes ambos, tanto quem deu a ordem quanto quem recebeu e fez, cometerão crime. Ok? Então, a exigibilidade de conduta diversa, se era exigível de sua parte, conduta diversa da que adotou. E, por fim, para a gente terminar, eu estou tentando aqui correr por causa do horário, culpável e culpável. O que é culpável? Crime é um fato típico, antijurídico, culpável. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade. O que é que exclui a imputabilidade? A inimputabilidade. A potencial consciência da ilicitude. O que é que exclui a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa. E o que é que exclui a exigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível e a ordem não manifestamente ilegal. Isso aí é elemento do fato típico. Difere da culpabilidade do artigo 59, como circunstância judicial, que você vai olhar na primeira fase da dosimetria da pena. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstância e consequência do crime, bem como o comportamento da vítima. Isso aqui é culpabilidade do artigo 59, primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, levando em consideração as peculiaridades do caso e as condições pessoais do réu. Por exemplo, pode-se talvez dosar a culpabilidade se perceber que aquele indivíduo tem um grau de reprovabilidade de conduta, de um determinado crime, não só a culpabilidade do tipo penal, mas um plus no grau da reprovabilidade. Então, se houver um plus nessa culpabilidade, a gente pode aí talvez dosar na culpabilidade conforme circunstância judicial. É diferente do culpável como teoria do crime. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui desses últimos blocos da teoria do crime. Parece repetitivo, mas vamos lá. Eu trabalhei a teoria do crime, falei os tipos de crime, formal, material e analítico, depois vocês tentam diferenciar. Entrei na teoria do crime como fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta é formada pela voluntariedade, consciência, dolo, culpa, ação, omissão. Antijurídico é o que vai de encontro ao ordenamento. Tipicidade, em regra, é indício da antijuridicidade, tal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regulado de direito. Culpável. Quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade, né? Potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade, o que é que exclui a possibilidade de você imputar outro um tipo penal? A inimputabilidade, né? Se ele é menor de 18 anos ou se ele tem algum tipo de doença, e aí a gente tem um incidente de insanidade para verificar essas questões. Não exclui emoção, paixão ou embriaguez voluntária ou culposa. Exclui a inimputabilidade. A potencial consciência de ilicitude é a potencial consciência de que aquele caso é um ilícito. O que é que pode excluir a potencial consciência de ilicitude? O erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível e a ordem não manifestamente legal. Então, a gente trabalhou o fato típico, os tipos de crime, os pontos importantes, intercrime, crime perto doloso, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária e arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível,
Trabalhamos erro de tipo, incriminador e permissivo, erro de tipo acidental, antijuridicidade, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, culpabilidade e imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, diferenciamos culpável como elemento do crime e culpável como elemento ou circunstância judicial do artigo 59, e aí eu concluo. Para que haja um crime, são necessários diversos aspectos formais e materiais a serem analisados em relação à conduta do agente. Caso falte algum elemento, crime não há, devendo haver extinção do processo. Então, por isso que eu trabalhei com vocês a teoria do crime. Espero que tenha ajudado, me coloco à disposição e eu termino aqui a minha explanação